Olá, boa tarde. Boa tarde, consegue me ouvir? Boa tarde. Com um pouquinho de Sim, eco. ótimo. Boa tarde, doutora Josi. Boa tarde, doutor Tailon. Vamos aqui continuar a nossa saga. Já estamos na aula 20, que significa que percorremos aí 300 páginas do nosso material. O Tailon falando que não dá para ligar o áudio, tudo bem, Tailon, suave. Mas se rolar o vídeo, é bom também, tá bom? Mas fique à vontade. Hoje, felizmente, contrariando todas as expectativas, a doutora Josi Amaro apareceu, que não é comum, né? Mas apareceu, porque a pessoa machuca o pé, a perna, só que daí, né, vira motivo também para não matar a aula virtual. Matar a Como aula a gente, virtual. como está combinado que até o final do curso vai ser às 16 horas, então estarei presente. Pois é, ficou combinado isso aí em aulas Sim, anteriores. Mas vamos lá, sim. vamos lá. Aula 20. Hoje a gente começa a falar aí sobre. Começa e termina, né? Nós vamos falar sobre concurso de crimes. O que acontece, qual é a dinâmica, quais são as regras, qual é a disciplina quando crimes são praticados dentro do mesmo contexto. Nós já vimos concurso de pessoas, e não podemos confundir, concurso de pessoas ali no artigo 29 até artigo 31 do Código Penal, e agora nós vamos ver concurso de crimes, que é quando, mediante uma ação ou mediante mais de uma ação, no mesmo contexto, eu produzo mais de um crime, dois ou mais crimes. Como lidar com essa situação? Seja num concurso material, em que cada uma das condutas é considerada isoladamente, embora sejam somadas aí as penas correspondentes a cada uma dessas condutas, num concurso formal, como que seria, e ainda num chamado crime continuado. Então, nós vamos ver isso, os detalhes dos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Parece pouco, mas esses três artigos renderam aqui para a nossa aula nada mais, nada menos do que 48 slides. Então, tem muita coisa para a gente ver. Então, primeiro ponto aqui, para a gente ter acesso ao texto. Importa que nós façamos a leitura própria do texto. Então, aí no artigo 69 do Código Penal, a gente vê o seguinte: quando o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, então aqui a gente já vê uma primeira diferença com o concurso formal, porque no concurso formal será apenas uma ação ou omissão que vai render mais crimes, mais resultados, mas vai ser uma ação ou omissão. Aqui no concurso material é mediante mais de uma ação ou omissão. Pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Então, vamos aqui por partes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, esse é o primeiro detalhe de um concurso material, tem mais de uma ação, mais de uma omissão, diferente do concurso formal, em que há apenas uma ação, apenas uma omissão. Pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Significa que esse concurso pode ser homogêneo, idêntico, pratiquei dois crimes iguais, ou pode ser heterogêneo, porque eu pratiquei crimes diferentes. Aplicam-se cumulativamente, crimes praticados aí dentro do mesmo contexto, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, eu vou pegar a pena do primeiro crime, a pena do segundo crime, que foram praticados dentro do mesmo contexto, e eu vou somar, para que então eu saiba qual é a pena a ser aplicada nessa situação. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, nós já vimos isso quando do estudo
lá inicial do direito das penas, reclusão ou detenção, executa-se primeiro aquela, obviamente, porque a reclusão, necessariamente, ela se dá em regime fechado. Então, eu começo com a reclusão. Depois que eu cumpri a pena própria da reclusão, eu avanço para a detenção. Então, vamos aqui dissecar o artigo, discriminar os detalhes. Primeiro, os requisitos do concurso material. Mais de uma ação ou omissão. Não tem segredo aqui. Mais de uma ação ou omissão. Primeiro requisito do concurso material. Segundo requisito, prática de dois ou mais crimes com relação de contexto, que pode ocorrer mesmo em processos distintos. Então, repetindo, para ficar em evidência, para ficar claro, num concurso material há mais de uma ação, mais de uma omissão. São pelo menos duas ou mais. No concurso formal é uma só. Prática de dois ou mais crimes dentro do mesmo contexto. E estar dentro do mesmo contexto não quer dizer que a investigação ocorre no mesmo processo. Em geral, a investigação acontecerá no mesmo processo. Mas caso isso não aconteça, caso as investigações sejam distintas em dois processos, em três processos, pouco importa. Se há uma relação de contexto entre esses crimes, então, mesmo assim, se tratará de um concurso material. Vimos os requisitos do concurso material. Agora, a consequência do concurso material. E a consequência simples, básica, tranquila demais, mais fácil possível, é que num concurso material em que há mais de uma ação ou omissão e que, por consequência, provoca mais de um crime, mais um resultado, e, por consequência, penas, mais de uma pena, porque é uma pena para um crime, outra pena para outro crime, eu vou somar as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente. Nada demais. Então, eu pratiquei um homicídio culposo e uma lesão corporal, eu vou somar essas duas penas. Nada demais. Foram praticados dentro do mesmo contexto e eu vou somar as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente. E daí a gente suscita uma questão. A distinção entre soma e unificação, somar e unificar é a mesma coisa? Bom, convencionalmente, você até poderia, de repente, usar os termos como semelhantes, mas, tecnicamente, não são a mesma coisa. Na soma, que é o que se faz no concurso material, eu somo a pena um ano, por exemplo, com a outra pena um ano, e então eu encontro 2 anos. Isso é somar apenas. Unificar tem uma pretensão de se cumprir uma política criminal no Brasil, nos termos do artigo 75 do Código Penal, que as penas, por mais que cheguem até 100 anos, 150 anos, 1000 anos, mas o agente só cumprirá em regime fechado o máximo de 40 anos. Já foi menos um dia, era até 30 anos. Isso foi uma alteração relativamente recente, que agora a pena máxima a ser cumprida em regime fechado é de 40 anos. Então, quando eu tenho penas que ultrapassam essa margem, quando eu unifico essas penas e chego ao número 40, então o que eu fiz não foi somar. O que eu fiz foi unificar para que isso caiba dentro do combo, dentro do pacote previsto pelo artigo 75 do Código Penal, que é o máximo de cumprimento de pena em regime fechado até os 40 anos. A soma, eu posso somar quantos anos forem possíveis. 40, 50, 70 anos, todos eles podem ser somados. Mas quando eu unifico, o máximo, pelo menos para um regime fechado, é de 40 anos. Então, está aí essa distinção básica entre soma e unificação. Então, vimos requisitos do concurso formal, vimos as consequências do concurso formal, do concurso material, melhor dizendo, e agora as espécies de concurso material. Como a gente viu lá no próprio texto do artigo 69, é possível que sejam praticados crimes iguais ou crimes diferentes. Então, eu pratico dois ou mais crimes numa relação de contexto, numa conexão entre esses atos,
entre essas ações, então, se essas práticas forem idênticas, eu estou falando de um concurso material homogêneo. Muito simples. Se essas práticas forem distintas, diferentes, então eu estou falando de um concurso material heterogêneo. A gente vai ver lá no concurso formal que essa distinção entre homogêneo e heterogêneo provoca implicações distintas, tem consequências distintas em razão dessa classificação. Aqui no concurso material, pouco importa se o concurso é material, é homogêneo ou heterogêneo, porque seja no outro caso, o máximo que vai acontecer é somar as penas dos 2 crimes, dos 3 crimes, dos 4 crimes que aconteceram dentro dessa mesma relação de contexto. Quando chegarmos em concurso formal, nós vamos perceber que essa classificação provoca uma distinção nas consequências. Concurso material e aplicação de penas restritivas de direito. Como eu faço para aplicar penas restritivas de direito no caso de concurso material? Então, temos lá a prestação pecuniária, prestação de serviços da comunidade, bens que são, né, de alguma forma, levantados, confiscados. Todas essas são penas restritivas de direito. Qual é a disciplina para penas restritivas de direito em concurso material? Artigo 69, parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais, será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Embora lá no artigo 44 diga que as penas restritivas de direito elas são autônomas, a bem da verdade é que, majoritariamente, na ordem jurídica brasileira, as penas restritivas de direito elas sempre são aplicadas em substituição a penas privativas de liberdade. Então, se for possível, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, muito bem, ótimo. Se não for possível, será aplicada a pena privativa de liberdade. Esse texto aqui, o que ele está nos dizendo? Olha, se dentro desses crimes que foram praticados em concurso material, nós tivermos penas privativas de liberdade, nós tivermos penas restritivas de direito, nós tivermos penas, eventualmente, sei lá, de multa, se essa pena privativa de liberdade ela não for suspensa, então não poderá ser substituída por uma pena restritiva de direito. Não haverá essa possibilidade. Então, voltando ao texto, na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa, a pena não foi suspensa, a chamada suspensão condicional da pena, a pena não foi suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. Então, temos 3 crimes. 2 crimes contaram com a suspensão, mas um não. Então, se esse um crime não contou com a suspensão, então, para os demais, também não será possível a aplicação de penas restritivas de direito. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e, sucessivamente, as demais. Então, obviamente, né? Se for possível cumprir de maneira conjunta as penas restritivas de direito, muito bem, ótimo. Se não for possível cumprir, então, primeiro se cumprirá uma parte, depois se cumprirá a outra parte. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e, sucessivamente, as demais, certo? Então, tem penas que são de pagamento. Então, peguei bens e prestação pecuniária. Dá para aplicar as duas ao mesmo tempo? Dá. Mas nem todas dá para serem aplicadas ao mesmo tempo. Então, primeiro, as que forem possíveis ser conciliadas simultaneamente e depois as que não for
assim possível. Feito essas considerações preliminares aí a respeito de concurso material, a gente avança para a nossa primeira questão. E vou considerar que vocês vão mencionar aqui no chat, no caso da Josi, pode, né, falar diretamente qual a resposta correta. Veja que essa é uma questão recente, 2022. Vamos ver se o que a gente acabou de aprender sobre o concurso já colabora para a gente identificar a resposta correta. Túlio e Alfredo combinaram de praticar um roubo contra uma joalheria. Os dois, então, se é Túlio e Alfredo, já estamos falando de concurso de pessoas. Os dois ingressaram na loja e Alfredo, com o emprego de arma de fogo, exige que Fernanda, a vendedora, abra a vitrine e entregue os objetos expostos, que foi o proposto. Eles foram lá para roubar. Enquanto Alfredo vasculha as gavetas da frente da loja, Túlio ingressa nos fundos do estabelecimento com Fernanda em busca de joias mais valiosas, momento em que decide levá-la ao banheiro e então mantém com Fernanda conjunção carnal. Então, história básica, simples de entender. Túlio e Alfredo combinam para roubar uma joalheria. Vão lá roubar uma joalheria. Túlio mantém o plano, rouba a joalheria. Alfredo mantém o plano até um ponto, mas depois pega a vítima e, além do roubo, ele ainda pratica um estupro contra essa vítima. Quais serão os desdobramentos? Percebam que esse crime ele foi praticado, esses dois crimes, eles foram praticados no mesmo contexto. Então, estou com um roubo e estou com um estupro. Então, é um concurso heterogêneo, porque há dois crimes. Agora, quais serão os desdobramentos? Desdobramento para Túlio, desdobramento para Alfredo. Em relação às condutas praticadas por Túlio e Alfredo, assinale a afirmativa correta. Letra A. Túlio e Alfredo responderão por roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e pelo delito de estupro em concurso material. Ou seja, segundo a letra A, você vai responder pelo 157, o roubo com o parágrafo, com as agravantes, porque estava portando arma e porque estava em concurso de pessoas. E, para além disso, ambos vão responder pelo estupro praticado por Alfredo, já que foi dentro do mesmo contexto. Letra B. Túlio responderá por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. Alfredo responderá por roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Letra C. Alfredo e Túlio responderão por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Mas só Túlio também responderá por estupro em concurso material. E letra D. Túlio e Alfredo responderão por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Túlio responderá por estupro, ao passo que Alfredo responderá por participação de menor importância no delito de estupro. E então, A, B, C ou D? Tylon foi de C e o Tylon está voando, né? Tylon que vem acompanhando as aulas aí com de maneira assídua. Acertou mais uma vez. Parabéns, Tylon. É exatamente isso. Então, eles entraram lá com um propósito. Alfredo e Túlio entraram lá para roubar a joalheria. E Alfredo assim fez, ele roubou. E para roubar, ele roubou com arma de fogo e ele roubou juntamente com Túlio, em concurso. Então, estou falando de um roubo duplamente circunstanciado pela arma de fogo e pelo concurso de agentes. Agora, o Alfredo, ele foi além da proposta inicial. Ele praticou um crime mais grave dentro dessa cadeia delitiva que Alfredo não colaborou e nem concordou com isso. Ele foi lá e praticou um estupro contra a Fernanda. Então, por essa razão, o Alfredo vai responder pelo concurso,
pelo roubo em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, e o Túlio também, só que além disso, ele vai responder também por estupro em concurso material. E se é em concurso material, o que que o juiz vai fazer? Ele vai somar a pena do roubo circunstanciado, duplamente circunstanciado, com a pena do estupro. Então, se tudo der certinho, Alfredo vai ficar um bom tempo preso, bonitinho, no Xilindró. Certo? Próxima. Vamos lá. Concurso formal ou ideal de crimes. Então, entendemos lá que o concurso material, a gente soma as penas, porque são duas ou mais ações dentro da mesma relação de contexto, que provocam mais resultados, que provocam crimes distintos ou crimes iguais. Aqui no concurso formal, a gente já percebe a diferença, porque é uma só ação, uma só omissão, que provoca dois ou mais crimes, certo? Então, olha o que diz aqui o artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, veja aqui já a primeira diferença lá do artigo 69. Aqui é mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Então, ele fez uma ação só. Mas em razão dessa uma só ação, ele praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, ou seja, homogêneos ou heterogêneos. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade. Então, veja, ele, ele foi uma ação só, mas essa única ação gerou dois ou mais crimes. Se esses crimes gerados forem iguais, então eu pego uma das penas e eu vou aumentar essa uma das penas com um sexto até um meio, ou até metade, certo? Agora, se os crimes que foram desdobramento dessa ação são distintos, são diferentes, eu vou pegar aquele que tem a pena mais grave, aquele que tem a pena maior, e eu vou somar com um sexto até a metade também, certo? Então, voltando a esse primeiro trecho aqui, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, quando não são idênticos, né, quando são diferentes, ou, se idênticos, se iguais, somente uma delas. Mas, nos dois casos, em qualquer dos casos, eu somo um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, veja que aqui no artigo 70, por mais que tenhamos aí 8 linhas de texto aqui, tem 3 possibilidades para serem guardadas dentro do concurso formal. Nós vamos ter aquele concurso formal em que essa ação ou omissão gerou dois ou mais crimes idênticos. Quando gerou dois ou mais crimes idênticos, eu vou pegar a pena de um e vou somar com o sexto até metade. Se gerou dois crimes e esses crimes são diferentes, eu vou pegar a pena mais grave, mais elevada do crime mais grave, e vou igualmente somar com um sexto até metade. Agora, se o meu objetivo ao praticar esses crimes tinha desígnios autônomos, ou seja, eu pratiquei um ato só, mas ao praticar esse ato só, essa ação só, eu gerei, eu tinha o intuito, eu já tinha o intuito de afetar duas pessoas, eu já tinha o intuito de afetar três pessoas, eu já tinha o intuito de afetar quatro pessoas. Não foi sem querer, não foi por imprudência, não foi por negligência, não foi culposo, foi doloso. E aí eu, dessa forma, com essa minha única ação, ou com essa minha única omissão planejada, com desígnio autônomo, eu gerei dois ou mais crimes. Nesse caso, eu vou simplesmente somar as penas, da mesma forma que eu faço
no concurso material. Lá no concurso material, o que eu faço é simplesmente somar as penas, seja de um concurso heterogêneo, seja de um concurso homogêneo. Aqui no concurso formal, e nós vamos ver exemplos disso, vai ficar mais claro. Aqui no concurso formal, se os desígnios são autônomos, a minha ação é uma só, a minha omissão é uma só, mas o meu desígnio é autônomo. Eu não quero matar uma pessoa só, eu quero matar duas, três. Eu não quero lesionar uma pessoa só, eu quero lesionar três, quatro. Eu consigo fazer isso com uma só ação, eu consigo fazer isso com uma só omissão. Então, por isso, embora eu tenha praticado apenas uma ação-omissão, se os meus desígnios para cada uma dessas pessoas afetadas era um desígnio autônomo, então eu vou somar as penas. Eu não vou pegar a mais grave ou uma das penas e somar com um sexto até metade. Eu vou somar a integralidade desses dois crimes, desses dois desígnios que foram afetados. E aí vem o parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Porque, veja, o objetivo do concurso formal é dar uma amenizada na pena porque o crime aconteceu por uma única ação dentro do mesmo contexto. Agora, se eu aplico as regras do concurso formal e como desdobramento da aplicação das regras do concurso formal, o meu prejuízo fica superior ao prejuízo do concurso material, então eu apliquei as regras do concurso formal e cheguei a uma pena de 20 anos. Se eu tivesse aplicado as regras do concurso material, teria chegado a uma pena de 18 anos. Então, nesse caso, eu, mesmo dentro do invólucro de um concurso formal, eu vou aplicar a regra do concurso material. Eu vou simplesmente somar as penas. Então, vamos aqui em detalhes. Primeiro, requisitos do concurso formal. Uma só ação ou omissão. Diferente do que acontece no concurso material, que necessariamente é mais de uma ação ou omissão, aqui no concurso formal, guarde isso, é uma só ação, uma só omissão. Mas assim como no concurso material, essa minha uma só ação ou omissão, ela é capaz de promover dois ou mais crimes. Ela redunda na prática de dois ou mais crimes. Então, é uma só ação, é uma só omissão, mas redunda na prática de dois ou mais crimes. Então, nesse caso, eu estou diante de um concurso formal, e daí a distinção básica entre concurso material e concurso formal. Consequências do concurso formal. Foi aquilo que a gente viu analisando lá o artigo 70. Está aqui bem divididinho em três partes. Primeiro ponto, aplicação da mais grave das penas, aumentada de um sexto até metade. Então, eu estou falando aqui de um concurso heterogêneo. Eu fiz uma ação só, mas essa minha uma ação redundou em dois crimes. Obviamente, se são dois crimes diferentes, um tem uma pena mais grave do que o do outro. Então, nesse caso, eu vou aplicar a pena mais grave e vou aumentar de um sexto até a metade. Exemplo, A atira em B dolosamente, mas também atinge C culposamente. Então, atirei em B. O projétil atravessou B e acertou C. Contra B, eu fui dolosamente. Contra C, eu fui culposamente. Eu não tinha ideia que isso poderia, né, acontecer. Não era a minha opção, mas aconteceu. Então perceba, foi um ato só. Foi uma ação só, ou eventualmente uma omissão só, mas ele redundou em dois crimes, duas pessoas morreram, certo? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar a pena mais alta, que no caso é o homicídio aí contra B, se matou, né? Se atirou em B e matou, e vou aumentar com um sexto até a metade, em razão desse crime que também aconteceu com C. Eu não vou pegar a pena de um e somar com a pena de outro, porque eu estou diante de um concurso
formal. Eu vou pegar a pena do mais grave e vou aumentar de um sexto até a metade. Agora, se trata de crimes, de penas iguais, então, se são penas iguais, independente, eu não preciso pegar um ou sobre outro, a pena é igual. E da mesma forma, eu vou aumentar de um sexto até a metade. E, por fim, a terceira hipótese prevista no artigo 70, aplicação cumulativa das penas se a ação ou omissão é dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos. Como que é isso? Eu tenho uma granada, vejo Tylon e Josi, meus desafetos. Eu lanço essa granada contra os dois com o intuito de matar os dois. Então, veja, o que eu fiz? Uma só ação, lancei a granada. Mas qual é o desdobramento? Homicídio doloso de duas pessoas. Então, nesse caso, eu não vou pegar a pena de um e vou somar com um sexto até a metade. Não. Nesse caso, eu vou responder pela pena de um homicídio e pela pena do outro homicídio. Eu vou somar. Embora seja um concurso formal que adveio de uma única ação ou omissão, redundou em dois crimes e redundou em dois crimes promovidos por desígnios autônomos. Eu não quis matar o Tylon e, por consequência, por culpa, matei a Josi. Não, eu quis matar os dois. Os desígnios são autônomos. E, nesse caso, embora se trate de um concurso formal, serão somadas as penas. Então, três hipóteses. Na primeira hipótese, os crimes são diferentes. E eu pego a mais grave e aumento de um sexto até a metade. Na segunda hipótese, os crimes são iguais. Então, eu pego a pena de qualquer um dos dois e somo um sexto até a metade. E na terceira hipótese, como o meu desígnio era autônomo, não foi uma coisa que aconteceu no pacote por acaso, já fui para, com uma ação, fazer sucumbir duas, três, quatro pessoas. Então, o crime praticado contra cada uma dessas pessoas será somado para a identificação da minha pena. Então, tem aí as espécies de concurso. Primeiro, concurso formal, né, homogêneo, quando as tipificações são idênticas. Neste caso, como já disse e repito, a partir de uma das penas, o julgador faz incidir o aumento de um sexto à metade. Heterogêneo, quando as tipificações são diversas. Neste caso, o julgador faz incidir o aumento de um sexto até metade a partir da pena mais elevada, da pena mais grave. Muito, muito, muito fácil. E qual a distinção entre concurso formal próprio e concurso formal impróprio, ou concurso formal perfeito e concurso formal imperfeito? Nada demais. É exatamente isso que a gente acabou de ver no artigo 70. O que a gente viu no artigo 70? A gente viu que quando eu pratico dois crimes a partir de uma única ação, mas o meu desígnio era único e acabou acontecendo dois crimes, então, nesse caso, eu estou diante de um concurso formal próprio, perfeito. Fui matar Tylon, mas, por consequência, culposamente, matei Josi. Nesse caso, eu estou diante de um concurso formal próprio, perfeito. Estava dirigindo meu veículo e, imprudentemente, com velocidade acima da via, subi na calçada e matei duas pessoas. Então, veja, uma única ação produzir dois crimes. Nesse caso, também, como eu não tinha desígnio, eu estou aqui para matar essas duas pessoas, eu não tinha esse desígnio. Nesse caso, da mesma forma, estou falando de um concurso formal próprio, perfeito. Agora, o impróprio é exatamente essa situação da granada. Ou, eventualmente, eu com dolo vou com o carro para cima de duas pessoas, eu quero matar as duas. Dessa forma, os meus desígnios são autônomos, percebe? Não é que uma coisa aconteceu com o desdobramento da outra. O desígnio é autônomo. Então, se o desígnio é autônomo, eu quero matar A, eu quero matar B, eu quero matar C. Só que numa ação eu faço isso. Então, eu estou falando de um concurso formal, de uma única ação ou omissão, que redunda em dois ou mais crimes. Por isso, será o caso de um concurso formal
impróprio ou imperfeito. Veja que a nota característica do concurso formal próprio é que há um contexto de culpa. E a nota característica do concurso formal impróprio é que há um contexto de dolo, dolo para os dois crimes, não para um só. No concurso formal próprio, perfeito, pode até existir um dolo para uma primeira conduta, mas a segunda, o segundo desdobramento, ele será culposo. No impróprio, não. No impróprio, embora seja uma ação só, embora seja uma omissão só, vai redundar em dois crimes ou três crimes e em desígnios autônomos. Nesse caso, será impróprio. Mais uma questão aí, agora de 2018. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, olha só, a questão já te dando a pista do que a gente está falando. Juarez com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos. O objetivo dele era matar duas pessoas. O objetivo dele está calcado por desígnios distintos. Ele quer matar João e quer matar Maria. São desígnios distintos. Então, Juarez aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos, perceba que com essa explosão foi uma só ação, né? Então, estamos aí diante de um concurso formal. Apesar de todos os fatos e autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao MP com relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão de excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Isso aqui é uma questão, um detalhe que vocês vão estudar em processo penal e não nos cabe aqui pontuar. Depois de vários meses com a omissão do promotor de justiça, que é o titular, né, da ação, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de dois crimes de homicídio em Juarez, se valendo de um artefato, provocou uma explosão que matou um casal de vizinhos. Ele tinha intenção de matar esse casal de vizinhos. Estamos diante de um concurso material? Estamos diante de um concurso formal? Estamos diante de uma continuidade delitiva? Letra A. Concurso material, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Letra B. Concurso formal, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes. Letra C, continuidade delitiva, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes. Concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. E Tylon mais uma vez acertou. Parabéns, Tylon, é isso mesmo. Então, estamos diante de um concurso formal. Por que um concurso formal? Porque a ação praticada é uma só. Produziu mais de um crime, mas a ação era uma só, que foi lançar esse artefato explosivo. Matou duas pessoas. Só que, como o desígnio era autônomo, então eu vejo que o enunciado já começa dizendo com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos. Os desígnios eram autônomos, ele queria matar as duas pessoas. Não foi que ele quis matar o marido e aí a mulher estava perto e acabou morrendo. Não, ele quis matar os dois. Então, em razão disso, embora o concurso seja formal, eu não vou fazer um aumento de um sexto até a metade. Eu vou pegar a pena de um, a pena do outro e vou somar as penas impostas em razão desses dois crimes praticados. Mas, Cláudio, na cidade de Campinas, olha só, Campinas, transportava e portava em um automóvel 3 armas de fogo, sendo que 2 estavam embaixo do banco do carona e uma em sua cintura. Abordado por policiais, foram localizadas todas as armas.
Diante disso, o MP ofereceu denúncia em face de Cláudio pela prática de 3 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso material. Foi acostado nos autos laudo pericial confirmando o potencial lesivo do material, bem como que as armas eram de calibre 38, ou seja, de uso permitido, com numeração de série aparente. Considerando que todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é correto afirmar que o advogado de Cláudio deverá defender o reconhecimento. Então, basicamente, deram uma batida no automóvel de Cláudio e encontraram ele lá com 3 armas. Há um crime para cada uma das armas? É sobre isso a questão. Letra A, de crime único de porte de arma de fogo. Letra B, continuidade delitiva entre os 3 delitos imputados. Letra C, do concurso formal entre 2 delitos em continuidade delitiva acontecer. E letra D, do concurso formal de crimes entre os delitos imputados. Tylon respondeu letra D, concurso formal de crimes entre os 3 delitos imputados. Temos aqui 3 delitos? Eu acho que só tem um, porque eram 3 armas de fogo, acho que é só o porte de arma. Nesse tipo de situação, isso aí é realmente para confundir, né? Nesse tipo de situação, a pessoa que. Pouco importa se a pessoa está portando 1, 10, 20 armas. Ela está com armas. Então, em razão desse porte inadequado, ilícito, ela responderá pelo crime de porte de arma de fogo. Então, se for para ser surpreendido em porte de arma de fogo, já vai armado até os dentes, porque no fim das contas você não vai responder por mais crimes, porque você está com 2 armas, 3 armas, 4 armas, 10 armas, 15 armas. Você vai responder por um crime único de porte de arma de fogo. Então, nesse caso, não há um concurso de crimes. O que há é a prática de um crime, por mais que esteja fazendo uso esteja à disposição mais de uma arma. Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em seu nome, e mantinha no interior da residência, sem adotar os cuidados necessários para saber o que aconteceu. Estava limpando a arma, né? Está registrada, a arma é toda regularzinha, bonitinha, está limpando a arma, mas não está sendo prudente nos cuidados necessários para limpar essa arma. Inclusive, ele não desmuniciou a arma. Então, ele acaba acidentalmente disparando e vindo atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. Então, ele estava limpando a arma. E, por culpa, sem tomar as providências necessárias, ele acaba atingindo 2 pessoas. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente de membro. Preocupado com sua situação jurídica, Pedro procura, para na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo em concurso formal. Letra B. Homicídio culposo e lesão corporal grave em concurso formal. Letra C. Homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso material. E letra D. Homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal. Eu tô entre a B e a C, porque a diferença delas é só lesão corporal grave e Você lesão está corporal entre a culposa. B e a C. B B e de a bola. D. Não entendi. É B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado e. B de bola. Tá. O que diz aí a Por letra quê? B? Letra Porque a B de bola. diferença delas é só a questão da lesão corporal grave ou lesão corporal culposa. Exatamente. Veja, Mas eu, é crime aconteceu uma lesão corporal grave?
Ela ficou com debilidade permanente do membro. Sim, E seria uma lesão grave, ou né? seja, aconteceu uma lesão corporal grave. Agora, Aconteceu de forma essa culposa. lesão corporal grave que aconteceu é desdobramento de uma conduta dolosa? Não, foi acidentalmente, é culposo. Então, essa discriminação entre lesão leve, grave, gravíssima é Tanto para faz. uma conduta dolosa, não para Tá, uma conduta verdade, tá. culposa, porque se eu tenho culpa, se é culposo, se eu fui negligente, se eu fui imprudente, então não tem como eu dimensionar se vai ser leve, grave ou gravíssimo o desdobramento da minha ação. Só no dolo, né? Claro que isso depois pode ter desdobramento na dosimetria da pena, claro que isso depois pode fazer diferença até numa indenização, mas para a configuração do delito, a lesão, eu não posso chamar de lesão corporal culposa grave. É lesão corporal culposa, certo? Então, aconteceu um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, certo? Certo. Lá. Félix, com dolo de matar seus vizinhos, Lucas e Mário. Olha que você vê que na primeira linha você já viu. Desígnios autônomos. Félix, com dolo de matar seus vizinhos, Lucas e Mário. Então, foi dentro do mesmo contexto e foi dentro do mesmo contexto com desígnios autônomos. Qual é o desdobramento? Qual é a consequência? Então, Félix, com dolo de matar seus vizinhos, Lucas e Mário, detona uma granada. Foi uma ou duas ações que ele levou a efeito? Uma ou duas? Uma. Se é uma ação, então é que tipo de concurso? É uma ação Formal. formal. Formal, tava Então, falando, você não tava ouvindo. veja, é uma ação. Então é concurso formal. Dolo de matar seus vizinhos. Desígnios autônomos. É concurso formal e é desígnios autônomos. Na primeira linha você já sabe a resposta. Você já sabe o que quer. É ou não é? Félix, porque lá no concurso formal tem três hipóteses, certo? Então, ou serão crimes idênticos, que você vai pegar uma das penas e vai aumentar de um sexto a metade, ou serão crimes diferentes, você vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de um sexto a metade, ou serão dois crimes provocados por uma única ação, mas em desígnios autônomos. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tomar, Tomar. tomar. Então vamos lá. Félix, com dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa desses que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Os fatos são descobertos pelo MP, que denuncia Félix por dois crimes autônomos de homicídio em concurso material. Após regular procedimento, o tribunal do júri condenou o réu pelos dois crimes imputados e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de dois crimes de homicídio doloso. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer ao seu cliente que sua conduta configura dois crimes autônomos de homicídio. Letra A, em concurso material, sendo necessária a soma das penas aplicadas para cada um dos delitos. Letra B, devendo ser reconhecida a forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. Letra C, devendo ser reconhecido o concurso formal próprio e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material. Letra D, devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Tylon foi de D de dado e você, Josi? Cadê? E a resposta está correta. Exatamente. Exatamente. Então, artigo 70. Ou será aumento de um sexto até a metade da pena mais grave, quando os crimes são distintos, ou de uma das penas, quando os crimes são idênticos.
ou quando há desígnios autônomos, eu estou falando de um concurso formal impróprio, viu que a gente viu lá a classificação, é para isso que serve, para você conseguir identificar na questão. Quando os desígnios não são autônomos, então o concurso formal próprio. Mas quando os desígnios são autônomos, ou seja, ele quis matar os vizinhos, Lucas e Mário. Ele foi para matar Lucas e acabou matando Mário. Ele foi para matar os dois, os desígnios autônomos. Só que para isso ele usou uma ação só, uma granada só. Então é um concurso formal impróprio. Num concurso formal impróprio, eu não pego uma das penas e somo com um sexto até a metade. Não. O que eu faço é somar as duas penas, como se fosse um concurso material. Certo? Então, essa questão que poderia ser difícil se tornou banal para vocês. Próxima, Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinando como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e posteriormente denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento. Então, em suma, Maria foi lá, usou um cheque que não era, que ela não era titular, e aí ela assinou esse cheque e foi comprar algo. Tentou comprar algo, não conseguiu. E aí foi surpreendida. Ela praticou aí um crime de estelionato por esse estratagema que ela usou, por essa tentativa de obter uma vantagem lícita, e também praticou uma falsificação de documento. Ela praticou essas duas condutas. Foi isso que aconteceu? É um concurso? O que aconteceu? Letra A. O que Maria fez? Concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público. Letra B de bola. Concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e falsificação de documento particular. Letra C. Crime único de estelionato na forma consumada, afastando-se o concurso de crimes. Letra D. Crime único de estelionato na forma tentada, afastando-se o concurso de crimes. É a D. Tylon foi de C. Crime único de estelionato na forma consumada. Ela chegou a efetuar, a obter a vantagem ilícita, Tylon? Não, porque a pessoa ligou no banco. Então, só ela Exatamente. tentou só, né? Exatamente. Então, ela tentou, mas por razões alheias à vontade, nos termos do artigo 14, segundo do Código Penal, por razões alheias à vontade, ela não conseguiu obter a vantagem lícita a que se propôs. Por essa razão, embora de fato nós estejamos diante de um crime único de estelionato, ele se deu na forma tentada e não na forma consumada. E entre esses tipificações não há concurso, porque era um crime só. Essa falsificação de documento já tá embutida aí No estelionato, né? nesse estelionato. Marcondes, nome do meu tio, falecido, inclusive, faleceu jovem, aos 49 anos, triste. Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma festa no bairro em que residia, decide subtrair R$ 1.000 do caixa do açougue de propriedade de seu pai. Para isso, aproveita-se da ausência de seu genitor, que naquele dia comemorava seu aniversário de 63 anos, para arrombar a porta do estabelecimento e subtrair a quantia em espécie necessária. Analisando a situação fática, é correto afirmar que, letra A, Marcondes não será condenado pela prática de crime, pois é isento de pena, em razão da escusa absolutória. Na aula passada eu expliquei escusa absolutória para você, viu, Tyler?
lá do artigo 181 do Código Penal, né? Depois passo aqui para a Josi também, se ela não se lembrar. Letra B de bola. Marcondes deverá responder pelo crime de furto de coisa comum por ser herdeiro de seu pai. Letra C. Marcondes deverá responder pelo crime de furto qualificado. Letra D. Marcondes deverá responder pelos crimes de dano e furto simples em concurso formal. Eu acho que é furto qualificado que ele fez. Furto qualificado. Eu E acho. aí, Tyler? Porque por ele ser herdeiro, não tem nada a ver. Já descartou a B. Você sabe Isento de que, pena, escusa você sabe, viu, absolutória não Josi? é. Só para te explicar aqui, talvez você não se lembre, a escusa absolutória. Nos crimes patrimoniais, sem violência ou grave ameaça, que é o caso aqui, né, de um furto, para preservar ali a integridade familiar, o filho que furta o pai, ele é isento de pena. E o nome disso é escusa absolutória. Só que o detalhe da questão é que esse pai é idoso. Esse pai tem 63 anos de idade. Então, por isso, Aí não se aplica. essa escusa absolutória não se aplica. Se não fosse ele ter 63 anos, seria o caso de Aplicaria. escusa absolutória. Tá. Mas, como ele tem 63 anos, isso, não teve violência, tá? Não teve violência, só que o pai tem 63 anos. Então, nesse caso, Marcondes vai responder pelo crime de furto qualificado, né? Porque ele arrombou. E arrombar é uma das qualificadoras lá do crime de furto do 155, certo? Vamos lá. Concurso material benéfico. O que é isso? Simples. No concurso formal, como eu disse e repito, o concurso formal, o objetivo dele, o concurso formal, é abrandar a pena, porque aqueles crimes foram praticados a partir de uma única só ação dentro de um mesmo contexto. Mas, se ao fazer isso eu alcanço uma pena que é superior àquela pena que seria no próprio concurso material, em que eu só somo as penas, então é melhor que eu aplique a regra do concurso material e não que eu aplique a regra do concurso formal. Então, por isso que o artigo 70, parágrafo único do Código Penal dita: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 desse Código. Então, se o ajuste do concurso material prejudica mais do que a soma direta das penas, é melhor somar as penas diretamente. O nome disso é concurso material benéfico. Gilson, 35 anos, juntamente com seu filho, Rafael, de 15 anos, em dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de um veículo automotor. Gilson portava arma de fogo e, quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o carro. O episódio, veja, violência para conservar o bem. Crime é esse. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Então, não só me vali de uma arma de fogo para violência ou grave ameaça, mas para proteger o patrimônio furtado, eu matei alguém. Que crime é esse? Apesar disso, os agentes não levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal, sendo ao final da instrução, após confessar os fatos, condenado à pena mínima de 20 anos pelo crime de latrocínio e a pena mínima de 1 ano pelo delito de corrupção de menores. Então, 21 anos, né? Não havendo reconhecimento de quaisquer agravantes ou atenuantes. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes, né, que eu corrompi menores e pratiquei o latrocínio, dentro do mesmo contexto. Então, concurso formal. Ao invés de as penas serem somadas, a pena mais grave, o latrocínio, foi aumentada de 1/6,
resultando em um total de 23 anos e 4 meses de reclusão. Considerando a situação narrada, o advogado de Gilson poderia pleitear, observando a jurisprudência dos tribunais superiores, em sede de recurso de apelação. Letra A. A aplicação da regra do cúmulo material em detrimento da exasperação pelo concurso formal de crimes. Letra B. A aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento atenuante da confissão espontânea. Letra C. O reconhecimento da modalidade tentada do latrocínio, já que o veículo automotor não foi subtraído. Letra D. O afastamento da condenação por corrupção de menor pela natureza material do delito. E aí? A resposta certa é A regra do cúmulo, né? Eu estava até olhando aqui, eu lendo a regra de novo. Eu fui na página lá que estava falando da regra. Tylon foi de letra Negligente A, mulher praticar duas e mais informações diversas 12, nessa pelo hipótese. visto, também foi de letra A. E É, vocês dois estão absolutamente corretos. Então, guardem essa informação. mas Se, porque eu lembrei do texto que falava da regra do cúmulo e a situação parecia, porque senão ia ficar na dúvida. exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então, se a regra do concurso formal não beneficiar, então é melhor eu ficar com a regra do concurso material. Talvez a letra C pudesse despertar isso aí, tá? A informação tá na linha, mas vamos guardar aí para isso nunca mais sair. Talvez você pudesse despertar uma dúvida a respeito do caráter consumado ou tentado do latrocínio, mas já foi Verdade. o STJ, os tribunais superiores, né, já chegaram a essa conclusão de que se há morte, foi consumado, né? Então, não é isso. A letra C está o reconhecimento da modalidade tentada do latrocínio, já que o veículo automotor não foi subtraído. Então, possivelmente, a pessoa que não se lembrasse dessa regra do concurso material benéfico, possivelmente ela cairia na letra C. Então, precisa estar assim, bem afiado para que esse equívoco não aconteça. Olha aí, Tário, confirmando isso mesmo. Muito bem, vimos crime, concurso material e concurso formal, com seus desdobramentos, artigo 69 e artigo 71, artigo 70. Agora, crime continuado. Qual a diferença do crime continuado para as demais modalidades que vem ali do 69 e do 70? Então, vamos lá para o texto. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, mediante mais de uma ação ou omissão, me faz lembrar do concurso material ou do concurso formal? Material ou formal? Do concurso, se é mais de Formal? uma ação. Formal. Mais de uma ação. Mais de uma ação. Calma, calma. Mais de uma ação. Material. Material. Calma, Então, calma. gente, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, até aqui, o texto do crime continuado está igual ao texto do concurso material. Não do formal, porque o formal é uma só ação que resulta em mais crimes. Mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Olha aqui a primeira diferença. Então, até antes aí do negrito, eu estou com um texto igual do crime material, mais de uma ação. Mas aí, quando eu passo para o negrito, eu já percebo a primeira diferença. Porque lá no concurso material, os crimes praticados, eles podem ser idênticos ou diferentes, certo? Aqui no crime continuado, é necessariamente prática dois ou mais crimes da mesma espécie. Dois ou mais crimes da mesma espécie. E aí a gente vai ver o que é um crime da mesma espécie, né? Então não é, eu pratico, como a gente viu exemplos lá anteriores, eu pratiquei
um latrocínio e pratiquei a corrupção de menores. Eu posso dizer que pratiquei crimes da mesma espécie? Não. Não, Então, aqui são coisas diferentes, crime continuado e coisa diferente. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços. Aqui outra diferença. A penalidade, o aumento da pena. Então vamos recapitular, Josi. Ó, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, até aqui está igual ao crime material, mediante mais de uma ação ou omissão. No crime material, poderia ser um crime idêntico ou um crime diferente. Aqui, necessariamente, ele vai praticar dois ou mais crimes da mesma espécie. E esses dois ou mais crimes da mesma espécie, não é que eles são praticados num único contexto, numa única relação de contexto. Ele pode praticar dentro de um contexto mais elástico, pelas mesmas condições de tempo, pelas mesmas condições de lugar, pelas mesmas condições, pelas mesma maneira de execução e outras semelhantes. Então, o que seriam condições de tempo? Ah, tem um rapaz que está furtando aqui as casas da rua. E ele usa tal estratégia. Ele espera o dono sair pela manhã, aí ele joga um veneno para o cachorro e pula. Então, veja, ele está na mesma maneira de execução, mais ou menos ali na mesma vizinhança, no mesmo lugar. Isso aconteceu nos últimos 15 dias, nos últimos 20 dias. Então, veja, a gente pode perceber que dentro dessas condutas desse rapaz, há uma série, percebe? Há uma série. Então, ao invés dele ser apenado com a pena do furto cometido na casa um, a pena do furto cometido na casa 2, a pena do furto cometido na casa 3, eu vou pegar uma dessas penas, né, e vou aumentar. E esse aumento, diferente do aumento que acontece lá no crime formal, por exemplo, que é o aumento de um sexto à metade, aqui o aumento de um sexto a dois terços. Maior o aumento, maior as possibilidades. E aí a gente vai ver aqui os detalhes. Olha o parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, olha que os elementos da pena base lá do artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, até o triplo. Então, veja, lá no caput do artigo 71, então, o cara cometeu vários crimes, crimes em série. Mesmas condições, mesmo lugar, mesmas condições de execução, mesmas condições de tempo. E aí eu vou pegar uma desses crimes e vou aumentar de um sexto até dois terços. Mas, nesse caso do parágrafo único, esses crimes que ele cometeu são crimes dolosos contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça. Ou seja, é muito mais grave do que a previsão do artigo do caput, do artigo 71. Então, pode ser que simplesmente fazer essa regra de aumentar de um sexto a dois terços fique barato para ele. Então, por que pode ficar barato para ele? Como teve violência, como teve grave ameaça, vítimas diferentes, crimes dolosos, então eu ainda posso pegar isso e ir até o triplo, para dar uma pena mais robusta. severo. Então, vamos ver os detalhes disso aí. Então, requisitos do crime continuado. Vimos os requisitos do concurso material, vimos os requisitos do concurso formal, agora os requisitos do crime continuado. Primeiro, mais de uma ação ou omissão. Mesma forma que o concurso material. Mais de uma ação ou omissão.
Dois, prática de dois ou mais crimes da mesma espécie. Aí aqui já mudou da característica do concurso material. Prática de dois ou mais crimes da mesma espécie. E que mais? Três, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes. Crime continuado, daí o nome. As mesmas condições de tempo, de lugar, maneira de execução, continuou praticando aquele crime em série. Quatro, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Então, o agente, o criminoso, ele já tinha um plano. Eu vou furtar essa cadeia de casas aqui. Então, é um plano que ele preparou. Então, um leva ao outro, um leva ao outro, um leva ao outro. Então, os crimes subsequentes devem ser havidos como uma continuação do primeiro, é uma série, mesmo tempo, lugar, maneira de execução. Consequências. Olha, é simples, é guardar as regrinhas. Então, primeiro, a aplicação de um só dos crimes idênticas, aumentadas de um sexto a dois terços. Então, no crime continuado, os crimes que ele praticou são idênticos. São idênticos. Beleza. São idênticos, então eu vou pegar a pena de um deles e vou aumentar de um sexto a dois terços. Lá no concurso formal é de um sexto até metade. Aqui no crime continuado é de um sexto a dois terços. Ah, mas os crimes praticados tem um que tem a pena mais grave. Diga, juiz. Lá no formal ou lá no material? Lá no formal, eu aumento até a metade, não é isso? Ah, não, tá. É que até então a gente estava fazendo sempre um paralelo com o material que é parecido, o comecinho, né? Isso, Aí me deu porque um vê, tilt ó, aqui. crime. Cadê? Eu estava olhando aqui o Aqui, material. artigo 70, de um sexto até a metade. Uhum, No 71, é de um sexto a formal. dois terços. As penas dos crimes que ele praticou são todas iguais. Eu pego a pena de um e aumento de um sexto a dois terços. Ah, não, tem uma pena que é mais grave do que a da outra. Então eu pego essa pena mais grave e aumento de um sexto a dois terços. Ah, beleza, mas nesse caso, o crime é doloso, contra vítimas diferentes, cometido com violência ou grave ameaça, aplicação de uma só das penas idênticas, aumentada até o triplo. E se for penas diversas, a aplicação da mais grave, aumentada até o triplo. Então veja como que a regrinha é fácil. Estou falando de crime continuado, certo? Eu vou ou somar, pegar essa pena e aumentar de um sexto a dois terços, ou vou triplicar essa pena. Se for doloso, contra vítimas diferentes, cometido com violência grave ou ameaça, eu vou triplicar a pena. Explica. E eu vou triplicar a pena se forem penas idênticas, eu vou pegar uma e vou triplicar. Se forem penas diferentes, eu vou pegar a mais grave e vou triplicar. Se for sem essas características do 71 parágrafo único, então o que eu vou fazer é aumentar de um sexto a dois terços. De um sexto a dois terços. Se for crimes iguais, eu vou pegar de penas iguais, eu vou pegar qualquer das penas e vou aumentar de um sexto a dois terços. Se for uma mais grave do que a outra, eu vou aumentar de um sexto a dois terços. E vou triplicar sempre que tiver crime doloso contra vítimas diferentes cometidas com violência ou grave ameaça. Peraí, volta aí, professor. Volto. O 3 e o 4 é igual, exceto a questão de se diversas e se idênticas. Porque se é penas idênticas, eu vou pegar qualquer das penas e vou triplicar. Se são diversas, eu vou pegar a pena mais grave e vou triplicar. Ah, tá. Então, eu tenho pena de um em um. Verdade, a aplicação de uma das penas e a outra a pena mais grave. Exatamente. Essa Certo. é a Porque diferença. ele fez vítimas diferentes, né? Então pode Exatamente. ser que, no caso, uma foi mais Vítimas grave que a diferentes, violência outra. ou grave ameaça, tal lá. Tá.
Agora, um ponto determinante aqui nesse artigo 71, Josi, é o que são crimes da mesma espécie. Porque lá no artigo 71 diz, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Então, o que faz um crime ser da mesma espécie? Será que, se for um crime de roubo e um crime de furto, que ambos atentam contra o mesmo bem jurídico, que é o patrimônio, são crimes da mesma espécie? Essa é a posição do Heleno Fragoso e do Rogério Grego, por exemplo. Ou é necessário que tenha a mesma tipificação? Então, se são furtos, é uma série de furtos. Se são roubos, é uma série de roubos. Entende? Sim, Então, para uma primeira corrente, basta ter o mesmo bem jurídico penalmente tutelado. Porque seja no furto, seja no roubo, a diferença entre eles é que não há violência e grave ameaça, certo? Mas em ambos os casos, o bem jurídico penalmente tutelado é o patrimônio, certo? Então, para essa primeira corrente, quando o artigo 71 fala crimes da mesma espécie, o artigo 71 está falando disso, de o mesmo bem jurídico penalmente tutelado. Agora, para uma segunda corrente, é necessário que tenha a mesma tipificação penal. Então, beleza, ele praticou um roubo simples aqui, mas na segunda casa ele praticou um roubo circunstanciado, e com duas circunstâncias, na terceira com três, mas os três são roubos. Um é simples, outro é circunstanciado. Os três são roubos. Então, a segunda corrente diz: são os que possuem a mesma tipificação penal, não importando se são simples, privilegiados ou qualificados. E essa posição do Aníbal Bruno, embora existam divergências na doutrina, como a gente pode observar, mas essa segunda corrente é a que tem prevalecido nos tribunais. Então, não basta ser, para a gente identificar a série, que seja bens penalmente tutelados iguais. Ah, é roubo, é furto, é tudo do mesmo pacote. Não. Para que seja crimes da mesma espécie, precisa ser tipificação. E qual é a a consequência tipificação tem que disso? ser igual. E qual é a consequência disso? Aqui foi um furto, ali foi um roubo, ali foi uma apropriação indébita, sei lá, tudo dentro do patrimônio. A consequência disso é que você vai responder pelo furto, você vai responder pelo roubo, você vai responder pela apropriação. Nós não vamos colocar isso dentro de um crime continuado para você ter abrandamento de pena. Aí vai ser concurso formal. Não, nesse caso vai ser reiteração criminosa. Você vai É responder porque por não é no um. mesmo, né? São atos Você vai, diferentes, tá? você vai responder por cada um dos seus crimes. Você não Uhum. vai responder pelos benefícios, com os ajustes de um crime Do continuado. continuado. Para que você responda dentro do crime continuado, é necessário que sejam crimes da mesma espécie. E para ser crime da mesma espécie, majoritariamente se compreende que Mesma que não é tipificação. só o que é bem, o mesmo bem penalmente tutelado. É necessário que seja a mesma tipificação. Pode ter a variação se é um roubo simples. O que é um roubo simples? Eu tomei algo de alguém, o patrimônio de alguém, mediante violência ou grave ameaça. Isso é um roubo simples. Mas eu usei a força, eu não usei uma arma, eu não tinha mais uma pessoa comigo para dizer que tinha um concurso de agentes, certo? Então, esse é a diferença de um roubo simples para um roubo circunstanciado. Só que eles são ambos roubos. Então é a mesma tipificação. Com furto, não é a mesma tipificação. É o mesmo bem penalmente tutelado, o patrimônio, mas não é a mesma tipificação. Então, prevalece aí a segunda corrente. E como têm entendido os tribunais a respeito desses elementos aqui que estão no artigo 71? O que dá para dizer que acontece na mesma relação de tempo? É uma semana? São 15 dias? São 2 dias? São 3 dias? Isso não Verdade. está previsto na lei. Mas a jurisprudência tem firmado o entendimento que o lastro é de até 30 dias. Então, essa série de crimes que aconteceram no curso de 30 dias
nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de condições de execução, trata-se de continuidade delitiva. Passou de 30 dias, aí eu já desmembro. É um outro contexto, uma outra conduta. Então, assim, eles precisavam colocar um limite, que a lei não colocou. E esse limite que eles colocaram é de 30 dias. E de Dias. lugar? Ah, é o mesmo bairro? É a mesma vizinhança? É a mesma região metropolitana? Então, por exemplo, uma série de crimes sendo praticados no curso de 30 dias, com a mesma forma de execução, e esses crimes foram praticados em Campinas, em Hortolândia, em Montemor, em Americana. Dá para dizer que isso é o mesmo contexto de lugar? Segundo a jurisprudência, sim, porque está dentro da mesma região metropolitana. Então, ele praticou em Campinas, depois encostou aqui em Hortolândia, achando que estava pouco, foi em Sumaré. Tá? Então, está no mesmo condições de lugar. E a forma de execução também, que não precisa ser idêntica, mas próxima, né? Mais ou menos, imagina uma série de crimes de estelionato. Então, o cara enganou uma pessoa mediante um estratagema, uma fraude X. Ele usou aquela mesma artimanha em outra pessoa, depois em outra, né? Dentro desse mesmo contexto. Veja que é a mesma forma de execução. Ele percebeu um jeito de fazer com que as pessoas caiam num golpe, como é apresentado aí nos programas, né? Do Datena e do tipo. Caiu num golpe, o golpe que está na praça é esse. O cara percebeu que ele consegue tirar benefício disso. Então, é uma mesma forma de execução. E o texto ainda fala outras semelhantes, emprego de interpretação analógica, né, que estabelece um padrão, uma fórmula casuística, seguida por uma forma aberta, exemplificativa, porque não tem como, dentro do artigo 71, se considerar todas as possibilidades, né, de semelhanças para a prática de um crime. Então, isso aí se chama de interpretação analógica. Crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Então, beleza, tem as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Nesse caso, necessariamente vai se tratar de uma continuidade delitiva. Então, está dentro dos 30 dias, está dentro da mesma região metropolitana, foi feito, executado da mesma forma. Isso é suficiente para dizer que há continuidade delitiva? E a inclinação dos tribunais é que não. Porque, para além dos elementos objetivos, tempo, lugar, maneira de execução, também deve estar o elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo? Unidade de desígnio. Ou seja, o cara, ele, não é que ele furtou aqui hoje, aí passou uns 3 dias, ele sabe de uma, eu vou furtar ali também. Passou uns 5 dias, sabe de uma, eu vou furtar ali também. De antemão há um plano, há uma cadeia de ação. Por isso que no estelionato fica fácil da gente enxergar, né, essa linha. Então, há uma cadeia de ação. Então, junta os elementos objetivos, tempo, lugar, maneira de execução, com a subjetividade do agente, a unidade de desígnio. Porque se simplesmente ele pratica o mesmo crime, o mesmo tempo, o mesmo lugar, a mesma maneira de execução, ele que responda por cada um desses crimes. Então, para que entre essa ideia da continuidade delitiva, não basta o elemento objetivo, o elemento subjetivo também precisa ser considerado. E esse entendimento dos tribunais, inclusive, ele conflita com o que diz lá na exposição de motivos do Código Penal. Porque quem fez o Código Penal, antes de entrar lá no artigo 1º, se você olhar no seu código, José, tem a exposição de motivos. E lá eles explicam várias teorias, razões pelas quais aqueles artigos foram feitos como foram feitos.
E quando chega nessa parte do crime continuado, que é o item 59 da exposição de motivos, se diz que a teoria adotada é objetiva. Ou seja, basta ser tempo, lugar, maneira de execução. Não importa se ele tinha unidade de desígnios ou se ele não tinha unidade de desígnios. Aí você vai dizer, peraí, mas a jurisprudência pode ir contra a exposição de motivos? Pode. Por quê? Porque a natureza da exposição de motivos não é legal. A natureza da exposição de motivos é doutrinária. Então, da mesma forma como a jurisprudência pode ter um entendimento diferente do Rogério Greco, diferente do Júlio Mirabete, diferente do Damásio, diferente de qualquer autor que do direito penal, também pode ter um entendimento diferente daquilo que está exposto na exposição de motivos do Código. Então, a compreensão que os tribunais lançam sobre o texto do artigo 71, porque o próprio texto sugere isso, é que a teoria adotada não basta ser objetiva, ela tem que ser objetivo-subjetiva. Ela tem que ter os elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes, e o elemento subjetivo do agente, que é a unidade de desígnios. Questão: Ah, Mário trabalhava como jardineiro na casa de uma família rica, de certo é a casa da Josi. O Mário tá, é a trabalhava como sua jardineiro na casa da família Amaro Correia, sendo família tratado, cerqueira. sendo tratado por todos como um funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência, em razão da confiança estabelecida. Certo dia, enfrentando dificuldades financeiras, Mário resolveu utilizar o cartão bancário de seu patrão, Joaquim, e, tendo conhecimento da respectiva senha, promoveu o saque de R$ 1.000. Joaquim, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco sobre o saque feito em sua conta, efetuou o bloqueio do cartão e encerrou sua conta. Sem saber que o cartão se encontrava bloqueado e a conta encerrada, Mário tentou novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. De posse das filmagens das câmeras de segurança do banco, Mário foi identificado como o autor dos fatos, tendo admitido a prática delitiva. Preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Mário procurou você, como advogada, para esclarecimentos em relação à tipificação de sua conduta. Considerando as informações expostas sob o ponto de vista técnico, você, como advogada de Mário, deverá esclarecer que sua conduta configura os crimes de furto simples consumado e de furto simples tentado na forma continuada. Letra B, os crimes de furto qualificado pelo abuso da confiança consumado e de furto qualificado pelo abuso de confiança tentado na forma continuada. Letra C, um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado, apenas. Ou letra D, os crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e de furto qualificado pelo abuso de confiança tentado em concurso material. Então, Ou, ah, Mário tem o cartão de Joaquim, o patrão. Foi lá, sacou R$ 1.000. Bobo toda a vida, voltou no outro dia para tentar sacar mais R$ 1.000. Só que aí Joaquim já tinha se dado conta e tinha bloqueou a conta. bloqueado a Ou seja, se ele praticou um crime num dia e praticou um crime no outro dia, nós podemos dizer que tem aí o mesmo contexto, lugar, tempo, execução. Tem, né? Tem Sim, só que uma continuidade. tem, mas só que o outro foi tentado, não foi consumado. E no tentado não tem a regra. No segundo foi tentado? Ah, ele foi lá, mas estava bloqueada já a conta. E aí é um crime tentado? Não, É o que então? eu acho que não entra, não é continuado, porque o tentado não entra no continuado. Eu acho A que é resposta crime certa é a furto letra C. qualificado pelo abuso de confiança, sim, A resposta é a letra e C. consumar, só o Um crime, consumado. um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado, apenas. Sim, E o que ele tentou fazer no outro dia é o quê? foi uma tentativa, só que no que a gente está estudando, que é de Peraí, no, peraí.
Mas se for No uma continuado não tentativa, se aplica. se for uma tentativa, então que a resposta C é certa. Porque a resposta C está dizendo um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado. Porque eu Vírgula, tô olhando, apenas. porque Apenas. eu tô olhando sobre a ótica do crime continuado. E o Ei, tentado não é ok, continuado. mas se aconteceu um crime tentado, então por que a resposta é C? Porque a resposta C está dizendo que o que aconteceu no outro dia não foi nada. Eu não pensei dessa forma. Não Mas, sei responder. mas esse é o lance. Mas você vê, eu pensei diferente e cheguei na mesma resposta, mas não é a questão que eu devia pensar. Não Nesse é... caso, a ordem dos fatores muda o resultado, o produto. No direito, a ordem dos fatores muda o produto. Mas qual seria a resposta que você perguntou para mim? O Mas ponto é, Josi, o ponto é, ah, no primeiro dia, ele foi lá e sacou, certo? sim, sim, Aí, o Joaquim percebeu e foi lá e bloqueou a conta. sim. No segundo dia, era possível consumar o crime? Não, não era Então, possível. Mas ele não sabia. então, nesse caso, o crime era impossível. Era crime impossível, verdade. Só que, olha o que eu pensei, ele não sabia que estava. O meio utilizado já não abria possibilidade, porque a conta estava bloqueada. É verdade. Então, Era impossível. Eu não pensei nisso. são os termos do artigo 17 do Código Penal. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Artigo 17. Nem passou isso pela minha cabeça. Olha o que diz o artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Então, esse meio utilizado, ele já era ineficaz. Não Não vou tinha nunca mais como. A esquecer. conta estava bloqueada. Ele tinha um cartão na mão. Como que eu vou sacar com um cartão na mão? Tem uma senha, mas uma conta bloqueada. Não tem mais jeito. Então é impossível, certo? Então não se pune a tentativa. Nesse caso, essa tentativa, em razão dos termos do artigo 17, é um fato atípico, certo? É, Então, por certo. isso, e a letra C é um crime Por de isso furto que não pode qualificado pelo considerar o abuso. tentado. E não porque não se aplica ao tentado a continuidade. Exato. Então, por isso que é como é. Tá. Vamos lá. Crimes dolosos que a gente já viu. Crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça. Em suma, pode triplicar a pena. Vai triplicar a pena mais grave se forem crimes diferentes, vai triplicar uma das penas se forem crimes idênticos. É isso. Artigo 71, parágrafo único, que a gente já viu. O crime continuado simples é esse do caput, que a gente já desmembrou aqui esse artigo 71, né, que é simplesmente eu vou pegar uma das penas, se idênticas, ou a mais grave, se diferentes, e vou aumentar de um sexto a dois terços. E o crime continuado qualificado, que é o do parágrafo único, quando o crime é doloso, contra vítima diferente, cometido com violência ou grave ameaça. Esse combo, esse pacote, faz com que o crime continuado não seja meramente simples. Ele é qualificado. E sendo qualificado, ele está sujeito a triplicar a pena. No crime continuado Tá. simples, no crime continuado simples, eu aumento de um sexto a dois terços. No crime Então, continuado o parágrafo qualificado, eu posso único, até triplicar, certo? o parágrafo único é o que diz que esse conjunto aí é considerado continuado qualificado. Exatamente. Tá. E aí eu posso triplicar a pena. E lá no simples, do caput, o que eu posso é aumentar de um sexto a dois terços. Consequências do crime continuado. Teto máximo do aumento, o triplo. Porque o parágrafo único, crime continuado qualificado, eu posso até triplicar. E o mínimo, que não é nem teto mínimo, é piso, né? Piso mínimo. É verdade. Um sexto, certo? Agora tem um detalhe aqui.
Josi. No caput, ele diz de um sexto a dois terços. No parágrafo único, ele não diz de um sexto ao triplo. Ele diz, pode Triplo. triplicar, pode ir até o triplo. Isso significa que você poderia partir de algo inferior a um sexto? Boa pergunta, hein? O entendimento dos tribunais é que não. Porque Tem que partir de um sexto. se isso é uma interpretação sistemática, se no crime continuado simples o meu piso é um sexto, como que No no crime outro, continuado inferior. e qualificado o meu piso vai ser inferior a um Sim. sexto? É, não Então, faz sentido, né? embora o parágrafo não fale um sexto, mas será de um sexto até o triplo. No caput, de um sexto a dois terços. E no qualificado do parágrafo único, de um sexto até o triplo. Questão: Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, eita prego, pratica durante 5 dias consecutivos. Ó. Olha só, a questão na primeira linha ela já te dá a letra. Então, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos. Opa, Mesmos desígnios. desígnios. Pratica durante 5 dias. Opa, continuidade delitiva. Continuado. Crimes de homicídio doloso. Aí, ó, crimes de homicídio doloso. Aí você vai falar assim, opa, qualificado? Cai lá para o 71, parágrafo 1. Cada Cai. dia causando a morte de cada um dos 5 integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi. Lugar, tempo, jeito de Tempo, execução. espaço. Os fatos, porém, foram descobertos. Se lascou, cara. E o autor, denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material, com base nas informações expostas e nas previsões do Código Penal, provada a autoria delitiva em relação a todos os delitos, o advogado de Cadu. Letra A. Não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, somente cabendo reconhecimento do concurso material. Quando tem violência contra a pessoa, eu posso falar em continuidade delitiva, sim ou não? Sim, Sim. Então, letra A, não é. Letra acertado. B. Não poderá buscar o reconhecimento de continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado pleitear o reconhecimento do concurso formal de delitos. Não pode falar em continuidade delitiva quando tem violência? Pode, acabamos de Pode. falar. Então, letra B também não pode. Letra C. Poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo delito praticado com violência contra a pessoa, cabendo apenas a aplicação da regra de exasperação da pena de um sexto a dois terços. Não, Por que não? nananina, porque tem a violência e vai Porque o esse parágrafo aumento é inteiro. um aumento simples. Então, só nos resta a letra D. Poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas diante da violência contra a pessoa e da diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada em até o triplo. Olha só, como é fácil. Essa foi. Então, é para ser. Concurso material benéfico, é aquela mesma história. O concurso formal não te faz bem, amigo? Se eu coloco o triplo, se eu faço essa engenharia toda para te beneficiar, você fica com uma pena superior à que você ficaria com a soma pura e simples do concurso material, então a gente põe a soma pura e simples para você, certo? O concurso formal é para te ajudar, ou a continuidade delitiva é para te ajudar. Se a continuidade Entendeu, delitiva, meliante? se a continuidade delitiva não te ajudar, então concurso material para você. Então, da mesma forma, aqui no final do 71, parágrafo único, diz isso. Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70. E o que diz o artigo 70, parágrafo único? Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Olha que outra coisa interessantíssima. Beleza, crime continuado. Furtou 20 casas. O outro furtou 3 casas. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Até porque
a margem é para isso mesmo, é de um Hum, sexto a 2 terços. Então, se for 2 furtos, eu vou aumentar de um sexto. Se for três, um quinto. Se foram quatro, um quarto. Se for cinco, um terço. Sete ou mais, 2 terços. Isso, claro, não está previsto na lei. Isso é um entendimento jurisprudencial, é a compreensão do STJ. Para que isso não fique assim, ao bel prazer do juiz também. Né? Então, é. assim, beleza, aconteceram 3 vezes, mas eu vou meter 2 terços nesse lazarento. Peraí, o que diz a jurisprudência? O que diz a jurisprudência? Três, um quinto, seu juiz. Agora, se não tiver um advogado lá para dizer isso, vai 2 terços mesmo, ninguém viu nada e vida que segue, certo? Então, advogado criminalista tem seu lugar no mundo. Outra coisa importantíssima, crime continuado. Pratiquei, estou usando o exemplo do furto para ficar mais tranquilo, poderia ser estelionato, qualquer crime que seja. Aí pratiquei o crime 1, 2, 3, 4, em continuidade. Na virada do 2 para o 4, a lei mudou. E aquela lei que antes me apenava eventualmente com 2 anos, passou a me apenar com 4. Aí eu vou dizer, mas peraí, quando eu comecei, o mundo era colorido, era um mar de rosas, eram 2 anos, por que agora você me vem com 4? Então, você se lascou. Porque se dentro da continuidade delitiva a pena ficou mais severa, a pena mais severa vai aplicar para você. Mas aquela coisa da irretroatividade, então, nesse caso não se aplica. É uma exceção. Tanto para crimes continuados, como para crimes permanentes, como sequestro, por exemplo. A pessoa ficou sequestrada 30 dias. Até o 10º dia era uma pena mais branda. A partir do 11º dia, uma pena mais severa. Vai aplicar a pena mais severa. Aí o crime continuado. Praticou 1, 2, 3, 4 durante 30 dias. Aí no 20º dia, a pena ficou mais severa. É essa pena mais severa que vai ser aplicada sobre você. E isso está sumulado, súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, a pessoa está sequestrada. Aí, a lei mudou, ficou pior. Durante o cativeiro, Ela continua sequestrada. É a pena mais severa. O crime continuado, a mesma coisa. Ah, mas e retroatividade? Eu não tinha que aplicar a pena mais leve para os primeiros 20 dias e a pena mais severa para os outros 10? Não. isso aí, Você se lascou-se. Se lascou-se. Desse lascou-se. jeito mesmo. Aplicação da pena no concurso de crimes. Olha outra coisa aqui interessantíssima. Uma das causas extintivas da punibilidade, prevista lá no artigo 107 da, do Código Penal, conjugado com o artigo 109, é a prescrição, certo? Então, se o crime foi apenado com 5 anos, a pena é de 5 anos, então aquilo ali tem um tempo para prescrever. A pena é de 10 anos, aquilo tem um tempo para prescrever, e vai aumentando, obviamente. Se você está falando de concurso de crimes, então você vai juntar esses crimes e juntar essas penas. Só que para juntar essas penas, você não junta essas penas para analisar prescrição, por exemplo. Então, Hum, tem um furto, um roubo, um estelionato. Você vai chegar à pena de um e vai ver, prescreveu? Vai chegar a pena de outro, vai ver, prescreveu? Chega a pena de outro, vai ver, prescreveu? Você não vai na juntar hora os de prescrever, três, analisa separadamente. você não vai pegar as penas dos três, e aí vai, obviamente, aumentar a pena, e agora você vai descobrir se prescreve ou se não prescreve, porque aí a prescrição ficaria maior, um tempo Sim. maior. Então, a prescrição ela é analisada crime a crime. Depois, você junta a pena. É isso que diz aí no artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade, e a prescrição é uma das espécies de extinção da punibilidade, incidirá sobre a pena de cada um isoladamente, para não ter prejuízo para o meliante. E, por fim, a última informação sobre concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então, não tem essa assim, 3 crimes aqui. Ah, eu vou
pegar só a pena de um, Pegar a um e multa de aplicar a um, multa. e vou aumentar com um sexto a dois terços. Não, não, irmão. Você vai pagar multa por multa de cada um dos crimes. Não tem esse negócio de aumento, não. Então, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Com isso, concluímos os trabalhos de hoje mais que Nossa, pontualmente, com 12 minutos de antecedência, concluídas aqui as nossas atividades. Vimos a concurso material, artigo 69, destrinchamos, concurso formal, artigo 70, e continuidade delitiva, artigo 71. Então, esses três artigos aí fizeram a alegria da última 1 hora e 50 minutos. Certo, Josi? Fácil demais? super fácil. Mentira. Tranquilo, Eu vou ter que tranquilo. ler, eu vou ter que ler umas 3 vezes de novo isso aqui, depois assistir essa aula de novo. Para gabaritar suavemente. Não dá para errar mais artigos 69 a 71 do Código. Uma coisa é certeza, eu não vou esquecer mais Crime Impossível. Muito bem, isso é ótimo. E o crime possível se trata de fato, o Impossível. fato que redundou em crime possível é atípico. 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 Calma, espera eu lembrar. Eu percebi que você não estava lembrando. Eu tava lembrando assim, eu falei junto com você. Aí. Próxima aula nós vamos ver aula 21, aulas 21 e 22. Então vamos ver crimes E aberrantes, conforme. limite das penas, suspensão condicional da pena e livramento condicional é a nossa meta para a próxima semana. E Que estamos delícia, né? adiante, estamos Esse finalzinho aí, que longe. delícia. Aí depois vamos para efeitos da condenação e assim por diante, certo? E conforme combinado em aulas anteriores, já deixa aqui registrado, Exato. 16 horas. Te espero Próximo, nesse mesmo próximo domingo, bate-local, às 16 horas, cá estaremos. Um nesse abraço, mesmo. Josi. Abraço, Tyler, que esteve com a gente aí até um bom tempo. E para todos vocês que vão assistir essa aula em algum momento. Bom, um abraço, bom restante de domingo e até a próxima. Para o senhor também, professor. Tchau. Tchau. Obrigada pela aula.